capítulo 26 do Mundo de Sofia trata sobre o romantismo. Depois que Sofia decide que o tema da festa de aniversário dela vai ser festa filosófica, ela se encontra com Alberto em uma cabana para discutir um pouco sobre essa época cultural, que durou do fim do século XVIII até meados do século XIX. O romantismo surgiu na Alemanha como uma oposição ao culto da razão do iluminismo, principalmente por causa de Immanuel Kant, que trazia uma filosofia muito fria em questão de sentimentos. Então, os jovens da época decidiram que, no lugar da razão, eles colocariam novos slogans, que seriam sentimento, fantasia, vivência e nostalgia. O romantismo foi um fenômeno urbano. Os românticos eram jovens e, na maioria das vezes, estudantes, mas isso não significava que eles eram bons alunos, porque eles eram rebeldes. Eles podem ser comparados com os hippies, por exemplo. Eles eram declaradamente anti-burgueses e para eles era dever do romântico viver a vida ou se afastar dela sonhando, já que eram muito escapistas. Para eles, as pessoas que tinham preocupações com as tarefas da vida cotidiana, como, por exemplo, policiais, eram inferiores. Eles chegavam até a chamar essas pessoas de filisteus e declaravam eles como inimigos. Os românticos viviam pouco e morriam de doenças, como a tuberculose. Isso quando eles não se matavam. O amor inalcançável também foi um traço marcante dessa época. Inclusive, uma grande obra foi o conto de Johann Goethe, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Foi uma história que terminava com o suicídio do personagem principal e por todo lugar que foi publicado a taxa de suicídio aumentou muito. Inclusive, chegou até a ser proibido na Dinamarca e na Noruega. O que mostra que não era inofensivo ser romântico, porque mexia muito com sentimentos muito fortes. Os romancistas que não morriam cedo acabavam deixando de ser românticos e se tornavam burgueses e conservadores. O amor à natureza também era muito celebrado, o que remete aos milhares de quadros de paisagem criados na época. Aqui tem dois, mas eram muitos mesmo. Como eles viviam nas cidades, eles apreciavam muito a natureza, que ainda não tinha sido tocada, e a natureza para eles era vista como um grande erro. Os românticos usavam expressões como alma do mundo ou espírito do mundo para se referenciar a ela. O filósofo mais importante do romantismo foi Friedrich Schiller. Ele não acreditava que espírito e matéria eram coisas diferentes. Para ele, tanto a alma do homem como a realidade física vinham de um único lugar, que ele chamava o espírito do mundo. Ele achava que o homem trazia em si todo o universo e que por isso se poderia decifrar melhor o mundo se buscasse conhecer a si mesmo. Para ele, esse seria o caminho misterioso que conduz ao interior. Outro filósofo importante para o romantismo foi Johann Herder. Ele se preocupava muito com a história e cultura e defendia que cada época e povo tinha o seu próprio valor e que cada povo tinha o seu caráter especial, chamado a alma do povo. Para ele era muito importante conhecer essas culturas. Esses pensamentos contribuíram muito para fortalecer o sentimento da identidade própria de cada nação. O romantismo podia ser diversificado de duas formas: o universal, que abrangia quem se preocupava com o gênio artístico, a alma universal e a natureza, e o romantismo nacional, que tinha enfoque na cultura popular, na história de um povo e em línguas diversas. A chave para entender tudo isso é a palavra organismo. Todos os românticos viam tanto uma planta, quanto um povo, quanto uma obra, como um organismo vivo. Para eles não haviam fronteiras. O espírito estava tão presente no povo, como na cultura popular, como na natureza e como na arte. Então não era como se fosse uma divisão, mas sim uma forma de identificar certos pontos. Assim que termina de explicar isso, Alberto e Sofia são surpreendidos por um rapaz que se dizia Aladino. Ele esfregou a lâmpada na frente deles e onde surgiu um gênio que desejou feliz aniversário a Hilde.
que era uma amiga de Sofia, mesmo sabendo que a data do aniversário dela já tinha passado e que ela nem estava no local. Alberto fica desconfiado daquilo e começa a criar suposições junto com Sofia sobre as conversas filosóficas que eles têm. Mas antes de continuar a conversa, Alberto chama Sofia para outro lugar, para eles não serem interrompidos, porque ele quer falar para ela sobre o filho do romantismo, conhecido como Hegel. Bom, pessoal, eu sou o Jossi e eu fiquei com o capítulo 23, que fala sobre Kierkegaard. E vou falar um pouco para vocês sobre esse capítulo, explicar um pouco sobre a sua leitura e quais são os pontos que ele aborda. No livro, no enredo, inicialmente Sofia é visitada por Alice, aquela Alice lá do País das Maravilhas. E Alice ela entrega a ela 2 frascos, um vermelho e um azul, que tinham as instruções de bêbame. E Sofia ela ficou um pouquinho desconfiada, relutou um pouco antes de tomar os frascos, mas com a aprovação de Alberto, que era o seu professor, ela decidiu experimentar. Ela iniciou pelo frasco vermelho, e assim que ela tomou o líquido vermelho, ela teve a sensação que tudo estava grudado, formando uma coisa só. Então Alberto, entendendo o que significava, ele explicou que o frasco vermelho era a essência do panteísmo, a filosofia da unidade. O termo panteísmo ele remete ao grego, pan de tudo, e teos, Deus, ou seja, tudo a Deus. Basicamente, significando a integração. A visão panteísta ela compreende a profunda unidade que permeia na interligação das coisas, dos seres, átomos, carbonos e a da percepção humana. Depois de ter tomado o vermelho, ela toma o azul e ela passa instantaneamente a olhar tudo de maneira reversa, como se cada canto, cada item, ele fosse um mundo novo e estivesse ali ocorrendo milhares de acontecimentos. O frasco azul era então a essência do individualismo. Falando um pouquinho sobre o individualismo, ele valoriza a liberdade pessoal, a autoconfiança, a privacidade e o respeito pelos outros indivíduos, e opõe-se à tradição, à autoridade e a todas as formas de controle sobre o indivíduo, especialmente quando exercidas pelo Estado. Mas agora voltando um pouco para o enredo do livro, da história, Alberto ele começa a dar uma aula para Sofia sobre Kierkegaard. Aos 17 anos, Soren Kierkegaard começou a estudar teologia, mas logo foi se interessando cada vez mais pelas questões filosóficas. Ele doutorou-se aos 28 anos com a tese O Conceito da Ironia de Sócrates, e em 1841 ele viaja para Berlim, onde assiste às conferências de alguns filósofos, dentre eles Schelling. E Kierkegaard assume ali uma postura radicalmente oposta ao sistema de Engels. E para ele, mais importante do que a busca de uma verdade com letras maiúsculas era a busca por verdades que são importantes para cada indivíduo. Kierkegaard não está nem um pouco interessado numa descrição genérica da natureza ou do ser humano. O fundamental para ele é a existência de cada um. Para ele, o homem não experimenta sua existência através de uma escrivaninha. Somente quando agimos e, sobretudo, quando fazemos uma escolha é que nos relacionamos com nossa própria existência. Um exemplo se alguém é atingido com uma flecha venenosa, a pessoa não fica pensando se a flecha se é de madeira, se a ponta da flecha é de osso ou de pedra. Ela se preocupa, na verdade, em sobreviver, e o seu foco só ali no momento é só em pensar sobre isso. Kierkegaard então cria um conceito que a verdade é subjetiva, ou seja, as verdades realmente importantes são as verdades pessoais. Para ele, é preciso distinguir entre a questão filosófica, para saber se Deus existe, e a relação do indivíduo para com essa mesma questão. Trata-se aqui de questões com as quais cada um tem de se confrontar sozinho. Além disso, só podemos
abordar essas questões através da fé. Kierkegaard não considera essencial aquilo que somos capazes de compreender com a nossa razão. E antes de Kierkegaard, muitos tinham tentado provar a existência de Deus ou então entendê-la racionalmente. Mas quando nos envolvemos com tais provas da existência de Deus ou com tais argumentos racionais, a gente acaba perdendo nossa fé e com ela o nosso fervor religioso. Isso porque o fundamental não é saber se o cristianismo é verdadeiro, mas se ele é verdadeiro para nós. Kierkegaard, então, achava que havia 3 possibilidades ou estágios diferentes da existência: estágio estético, estágio ético e o estágio religioso. Quem vive no estágio estético vive o momento e visa sempre o prazer. Aquele que vive no estado estético, ele está sujeito a sentimentos de medo e de sensações de vazio. O próximo passo para aqueles que vivem no estágio estético é o estágio ético, que é marcado pela seriedade e por decisões consistentes, tomadas segundo padrões morais, como a ética do dever de Kant. E o essencial não é necessariamente o que se considera certo e errado, e sim a decisão de se posicionar em relação ao que é certo e errado. Já aqueles que evoluem mais, eles vivem no estágio religioso. Preferem a fé ao prazer estético e aos mandamentos da razão. Segundo palavras próprias do Kierkegaard, embora possa ser desesperador cair nas mãos do Deus vivo, é só nesse caso que o homem pode se reconciliar com sua própria vida. E assim o Alberto encerra sua explicação e Sofia se levanta e se despede do seu professor, porque já está quase na hora dela retornar para sua casa e ela não quer ter problemas com a mãe, então ela vai para casa. E aqui encerra o capítulo 23. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre o filósofo Hegel, que foi também um legítimo filho do romantismo. E Hegel diz que a razão é algo dinâmico, um processo. A verdade não é outra coisa senão esse processo para ele. Fora do processo histórico, não existe qualquer critério capaz de decidir sobre o que é mais verdadeiro e o que é mais racional. Para Hegel, não podemos separar uma filosofia ou um pensamento do seu contexto histórico. Ele acreditava que a razão é progressiva, pois sempre se acrescenta algo novo ao que já existia. Isso significa que o conhecimento humano progride cada vez mais com a humanidade toda. Hegel dizia que quem se dedica ao estudo sério da história percebe que geralmente um novo pensamento surge com base em outros formulados anteriormente. Uma vez formulado, porém, o novo pensamento será inevitavelmente contradito por outro. Aparecem assim duas formas de pensar que se opõem e entre elas há uma tensão. Esta tensão ela é quebrada quando um terceiro pensamento é formulado dentro do qual se acomoda o que havia de melhor nos dois pontos de vista precedentes. A toda essa dinâmica, Hegel dá o nome de evolução dialética. Hegel cria a tese ou posição, a primeira nova ideia, a negação ou antítese, a segunda nova ideia, que é contrária à primeira, e por fim surge a negação da negação, ou síntese, onde se extrai o melhor das duas ideias. Com relação à sociedade, ele acredita que o estando é mais do que o cidadão isolado. Ele é mais do que a soma de todos os cidadãos. Hegel acha impossível desligar-se da sociedade. Por assim dizer, para ele, quem dá as costas à sociedade em que vive e prefere encontrar a si mesmo é um louco. Para justificar sua posição sobre a sociedade, Hegel argumenta que o espírito do mundo retorna a si mesmo em 3 estágios. O primeiro ele chama de razão subjetiva, que é quando um espírito do mundo toma consciência de si mesmo. Depois, o espírito do mundo atinge o nível mais elevado de consciência na família, na sociedade e no Estado.
E Hegel dá a esse nível o nome de razão objetiva. Mas só na razão absoluta é que, segundo Hegel, o espírito do mundo atinge a forma mais elevada de autoconhecimento. Essa razão absoluta é a arte, a religião e a filosofia, mas se dentre elas a filosofia é a forma mais elevada da razão, pois na filosofia o espírito do mundo reflete sobre seu próprio papel da história. Portanto, é só na filosofia que o espírito do mundo encontra-se a si mesmo. Olá, turma, tudo bem? Eu vou falar sobre o capítulo 29, que é referente a Karl Marx. Mas, antes de falar sobre Karl Marx em si, eu vou contar um pouco da história para vocês do capítulo. O que levou Sofia até o encontro, até o estudo de Karl Marx. O capítulo ele tem início com Sofia chegando em casa às 8 horas da noite e se deparando com sua mãe arrumando o jardim, ali o canteiro da casa. E sua mãe pergunta: Sofia, de onde é que tu vens uma hora dessa? Já são quase 8 da noite, não veio jantar em casa, não deixou nenhum recado. Aí Sofia diz que veio da SEB. Aí a mãe dela diz: da SEB? Mas por acaso tu não estás a encontrar novamente com aquele filósofo, né? O filósofo que a mãe dela se refere nesse momento é Alberto. E Sofia diz que sim, que estava andando mais Alberto e que já tinha falado à mãe dela que ela gostava muito de passear com o Alberto. E para quem não sabe, Sofia estava completando 15 anos, né? Estava perto de completar seus 15 anos. E a mãe dela aproveita o momento para perguntar se Alberto viria à festa. E Sofia diz que sim. Então aquele momento foi um momento de alívio para a mãe de Sofia, pois Sofia ultimamente tinha convivido muito com Alberto, tinha saído muito com Alberto. E a mãe dela ainda não tinha conhecido Alberto. Então ela vai ter a oportunidade de conhecer Alberto cara a cara, né? Vai ver Alberto, conversar com Alberto de adulto para adulto pela primeira vez. Então, Sofia vai entrar dentro de casa e a mãe dela chama ela dizendo que chegou mais uma carta para ela. E Sofia, quando abre essa carta, tem a seguinte mensagem: de que serve o eterno criar se a criação em nada acabar? Então, essa pergunta ela deixa Sofia martelando a cabeça. E Sofia, sem conseguir nenhuma resposta, vai até seu armário e pega todas as cartas que ela já tinha recebido ultimamente para ver se encontrava alguma resposta para essa pergunta. E já no dia posterior, né, no outro dia, Sofia ela tira o dia para brincar com sua amiga, né, Joran. E logo depois elas começam a planejar novamente a festa, né? Festa de 15 anos, muito aguardada aí por as garotas. E quando elas estavam conversando, né, Sofia e Joran conversando sobre a festa, a mãe dela chegou mesmo na hora e disse o seguinte: olha, nós não devemos poupar em nada. Vamos fazer a melhor festa. Por quê? A mãe de Sofia queria fazer essa melhor festa. Porque a mãe de Sofia, ela achou que aquele momento era exatamente aquela festa, aquele momento era exatamente o que Sofia precisava para pôr os pés na terra novamente. Pôr os pés na terra, né? Porque ultimamente ela tinha viajado em muitas lições intensivas da filosofia, né? Então a mãe dela achava que aquele momento seria o momento exato para poder Sofia colocar os pés na terra novamente. Então, logo em seguida, Alberto liga para Sofia e Sofia diz a Alberto que já achou a resposta para a prisão espiritual que eles vivem há tanto tempo. E Alberto diz que tem um plano que vai contar a Sofia que plano é esse quando ele estiver em curso. E Sofia diz: não, mas não vai ser tarde, eu quero saber onde eu estou me metendo, eu quero saber onde eu vou me envolver. E Alberto diz: ó, calma, você sabe que vivemos numa realidade fictícia. Por detrás de cada palavra de uma longa história, cada letra, cada frase é o major que escreve uma máquina de escrever. Então, nada que é escrito pode escapar de sua atenção. E Sofia diz:
Mas como é que nós podemos se esconder dele? Albert diz: é aí que eu entro. É nas entrelinhas que as coisas acontecem. É justamente aí que eu procuro agir com toda a minha astúcia. Então é por isso que nós devemos nos encontrar hoje e também amanhã. Então assim Sofia faz. Sofia vai até o bosque em busca de Alberto, né? Porém no meio do caminho Sofia encontra um senhor sentado fazendo contabilidade, mexendo na escrivaninha, resolve perguntar seu nome. Chegando lá e diz: olha, meu nome é Scrooge. Abaixa a cabeça, volta a trabalhar. Sofia diz: você parece ser um homem de negócio? Ele diz: e podre de rico. Não se pode desperdiçar um centavo sequer, por isso devo voltar à minha contabilidade. Sofia viu que estava atrapalhando ele e prosseguiu sua viagem. Mais na frente um pouco, Sofia encontra uma moça, magra, pálida, parecia estar doente. E, após se aproximar, essa moça oferece que Sofia comprasse uma caixa de fósforo por uma coroa. E era justamente o que Sofia tinha no bolso. Então assim Sofia fez. E após ter comprado, essa moça começou a chorar e contou a Sofia que há mais de 100 anos ninguém nunca tinha comprado nada dela. Sofia então pegou a mão da moça, levou até o velho rico e disse: olha, você vai ter que ajudar ela. E disse: eu não vou. Isso custa dinheiro. Eu te falei que eu não posso desperdiçar um centavo sequer. Aí Sofia diz: mas isso é tão injusto. Como podes tu ter tanto dinheiro, ela tão pouco? Aí ele pega e diz: olha, eu venci pelo trabalho. Estou colhendo meus frutos. Isso se chama progresso. A moça já se enraivou também, tacou fogo na floresta. Após essa moça ter ateado fogo, o velho rico some, a moça some, ficando somente Sofia com a caixa de fósforo na mão. Sofia então apaga o fogo, dá continuidade, vai ao encontro de Alberto e após chegar lá, conta tudo o que aconteceu. E pergunta: não é estranho que isso tenha acontecido? Alberto diz: de forma alguma. Uma vez que vamos falar de Karl Marx, é bom que tenhamos visto o exemplo das enormes lutas das classes em meados do século passado. Então, Alberto começa sua aula sobre Karl Marx para Sofia, já dizendo que esse senhor rico, essa moça, leva a explicação do capitalismo e o comunismo. E assim, posteriormente, dá sua aula. Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Bom, Karl Marx ele foi um filósofo, um sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Ele nasceu em 1818, naturalidade dele é alemã, e morreu em 1883 aos 64 anos, certo? Vamos ver aqui agora um pouco das ideias de Karl Marx. Vamos lá, o comunismo. O que seria o comunismo? O comunismo ele é basicamente uma sociedade em que os meios de produção pertencem ao povo. Ou seja, nessa sociedade, cada um trabalharia segundo a sua capacidade e receberia de acordo com suas necessidades. Certo? Então, esse é basicamente o conceito de comunismo, basicamente o que eles defendiam, o que eles queriam. E essa palavra aí, marxismo, o que seria marxismo? Bom, o termo marxismo ele foi criado por pensadores posteriores a Marx, fazendo referência ao conjunto de ideias propostas por Marx. Ou seja, esses pensadores queriam designar o conjunto da obra de Marx e a doutrina socialista dele. Então, o próprio Marx ele se tornou marxista, já que essas ideias não foram criadas por ele, essa ideia marxista, nesse conceito. Ele foi criado por pessoas posteriores a eles. Então, meio que por fãs, digamos assim. E burguesia e proletário. O que seria essa burguesia e o proletário? Bom, só um resumo aqui. Em toda a história, sempre existe uma classe dominante e uma classe dominada, né? Isso é fato. Por exemplo, na sociedade escravista, na antiguidade lá, havia a oposição entre os cidadãos livres e os escravos. Na sociedade feudal, na Idade Média, existia entre os senhores feudais e os servos. E mais tarde, entre nobres e burgueses. Então, nesse mesmo tempo, Marx ele associava na sociedade burguesa ou capitalista
A oposição existia principalmente entre o capitalista e os proletários. Para Marx, a sociedade se dividia basicamente em duas classes sociais, em dois princípios, que seriam os burgueses e os proletários. Vou mostrar um gráfico aí para vocês que mostra bem isso. Tá vendo aí, ó, burguesia e proletário. O que seria os burgueses? Os burgueses não necessariamente seriam os ricos, mas sim a classe dominante, os donos das matérias-primas, os donos das empresas, né, das fábricas, e os proletários seriam os trabalhadores que vendem seu trabalho, né, o seu suor. E são aqueles também que produzem o lucro para enriquecer os burgueses. Marx ele também classificava a burguesia como classe dominante e o proletário, o trabalhador, como classe dominada. Outra maneira dele descrever o mundo era chamando de superestrutura a burguesia e estrutura os trabalhadores. Ele dizia então que a estrutura de tudo, a estrutura de toda a burguesia era o trabalhador. Então, esse é basicamente o conceito que Marx tinha sobre o mundo, né? Dividir o mundo entre duas pessoas, a burguesia e os proletários. Para Marx, o capitalismo ele era explorador. Por que é que Marx tinha essa ideia, essa concepção? Bom, na visão de Marx, quando falamos em capitalismo, falamos do trabalhador que cede seu trabalho e sua condição de dignidade humana para outra pessoa de forma escrava ou semi-escrava. Então ele dizia que os capitalistas escravizavam as pessoas, certo? Então as pessoas fabricavam coisas deixando cada vez mais ricos seus donos, que é justamente aquela questão do proletário e da burguesia. Enquanto que os trabalhadores viviam em condições desumanas. Então Marx ele pregava isso, ele pregava que o capitalismo era um meio de exploração, de escravizar as pessoas. Outro ponto que Marx defendia, Marx dizia, afirmava, era que o capitalismo era autodestrutivo, certo? Vamos levar exemplo aqui um capitalista que tem muito dinheiro e moderniza sua empresa, certo? Ele compra máquinas e... mosca chata. Ele compra máquinas e por isso não precisa mais de tantos empregados. Então, já que é preciso menos mão de obra, o número de desemprego vai cada vez mais aumentar. Então, a partir daí, começa a haver, segundo a concepção de Marx, o início do declínio do capitalismo. A partir do próprio capitalismo, Marx dizia que ele ia se destruindo. Vamos ver aqui também uma empresa. Imagina uma empresa que não consegue atingir seus objetivos. Então, temendo a falência, ela faz a redução do salário, ela diminui o salário dos empregados. Para o capitalista, essa é a hora fatal, pois se encontra em uma situação em que se torna revolucionária. Então, é devido a isso, esses fatores, que Marx dizia que o capitalismo é autodestrutivo. Ok? Pessoal, esse foi um pouco do que Sofia estudou sobre Marx. E fica agora com o próximo capítulo. Obrigado aí pela atenção. Olá, professoras e alunos. Eu me chamo Lucas Dejango, como a maioria de vocês já sabem. E a partir de agora, iremos trabalhar o capítulo 30 do Mundo de Sofia, Darwin. Quer aprender mais? Vem com a gente. Uma pessoa bate à porta de Alberto. Era Noé, trazendo consigo uma gravura que mostra todos os animais que foram salvos durante o grande dilúvio. Entregou a Sofia e foi embora. Então, Alberto, tanto incomodado com a aparição de Noé, pediu para continuar a aula. Afinal, quem é Darwin? Darwin era biólogo e pesquisador natural, mas ele foi o cientista que, mais do que qualquer um outro, em tempos mais modernos, questionou e colocou em dúvida a visão bíblica sobre o lugar do homem na criação. Darwin nasceu em 1809, na cidade de Shrewsbury. Seu pai, o Dr. Robert Darwin, era um médico muito conhecido na cidade e educou seu filho de forma muito severa. Quando Charles entrou para o liceu de Shrewsbury, o reitor dizia que ele era um jovem que vivia disperso no mundo da lua e não fazia nada de sensato. Para o reitor, sensato era ficar decorando vocábulos gregos e latinos.
E quando falava em viver disperso, ele estava pensando, entre outras coisas, no fato de Charles colecionar besouros de várias espécies. Durante a época em que cursou teologia, Darwin interessou-se mais por árvores e insetos do que pelas matérias do seu curso. Por esta razão, nunca tirava notas boas nas suas provas do curso de teologia. Paralelamente ao curso de teologia, ele conseguiu certo reconhecimento como pesquisador natural. Darwin também se interessava por geologia, provavelmente o ramo da ciência em fase de maior expansão naquela época. Em abril de 1831, depois de ter sido aprovado em seu exame de teologia, ele viajou pelo norte do país de Gales, a fim de estudar formações rochosas e pesquisar fósseis. Em agosto do mesmo ano, com apenas 22 anos, recebeu uma carta que viria a determinar todo o seu futuro. A carta era de John Stephen Houslop, seu amigo e professor. Nela, seu amigo dizia que haviam lhe pedido para indicar um nome de um pesquisador natural a mando do governo e que partiria numa expedição com a incumbência de fazer o mapa cartográfico do extremo sul da América do Sul. Na carta, Houslop dizia que havia indicado o nome de Darwin, a seu ver, a pessoa mais qualificada para tal missão. E ainda dizia que não fazia a menor ideia de quanto pagariam para o pesquisador, mas que a viagem duraria no mínimo 2 anos. Ou não. Darwin ficou muito entusiasmado com a ideia, mas naquela época os jovens não podiam fazer nada sem o consentimento de seus pais. Darwin pediu ao seu pai, que depois de muito vai e vem, acabou concordando e teve que pagar a viagem do filho. Quanto ao salário, soube-se depois que não havia qualquer honorário para o pesquisador. O navio da marinha se chamava HMS Beagle. Em 27 de dezembro de 1831, o Beagle zarpou de Plymouth com destino à América do Sul e só voltou para a Inglaterra em outubro de 1836. É isso mesmo, 5 anos depois. Os 2 anos inicialmente previstos transformaram-se em 5. É que a viagem da América do Sul acabou se transformando numa volta ao mundo. E estamos falando aqui da viagem mais importante de pesquisas já realizada nos tempos mais modernos. É isso mesmo. Brinco, Darwin! Darwin conseguiu reunir um farto material de pesquisa que aos poucos ia sendo enviado para sua terra natal, suas reflexões sobre a natureza e sobre a história de vida. Porém, eles aguardavam para si. Quando voltou para casa, aos 27 anos, ele já era um pesquisador muito famoso. Dentro de si já havia também uma clara noção daquilo que viria a ser a sua teoria da evolução. Mas apesar disso, muitos anos ainda se passaram até que ele publicasse a sua obra principal. Darwin era um homem muito cauteloso, traço característico de um bom pesquisador natural. Sua obra sobre a origem das espécies, publicada em 1859, suscitou os mais calorosos debates na Inglaterra. Nesta obra, Darwin defendia 2 teorias ou teses principais. Em primeiro lugar, ele dizia que todas as espécies de plantas e animais que vivem hoje descendem de formas mais primitivas, que viveram em tempos passados. Ele pressupõe, portanto, uma evolução biológica. Em segundo, Darwin explica que esta evolução se deve à seleção natural. A teoria da descendência de formas primitivas não era original de Darwin, mas ele foi o único que conseguiu reunir um vasto acervo para constatar que tal teoria era factível. Em suas viagens, Darwin observou alguns fósseis e outros indícios claros que evidenciaram essa teoria. Também nessa viagem, Darwin teve contato, através de um dos livros que levou, com a teoria que lhe chamou bastante atenção, a teoria de Lyell. Segundo essa teoria, minúsculas alterações são capazes de provocar grandes alterações ao longo do tempo. Foi baseado em Lyell e na observação dos embriões dos mamíferos que Darwin conseguiu finalmente achar a prova cabível. Ele observou que todos os embriões de mamíferos tinham quase a mesma forma e que se desenvolveram do mesmo jeito. Darwin, então, consegue formular a teoria da evolução nos moldes científicos. Pequenos detalhes e em cada um dos embriões diferenciavam elefantes de macacos, por exemplo. Para explicar essas pequenas diferenças, Darwin mostra que as questões de adaptação estão ligadas a diversos fatores, como alimentação, reprodução, autopreservação, dentre outros, que fazem a diferença entre a permanência e a extinção de uma espécie. Para essas pequenas alterações, Darwin dá o nome de mutação. São fugas do padrão da espécie que em determinados momentos são ruins e não perpetuam dentro da espécie, mas em certas ocasiões podem fazer a diferença entre a continuidade e a extinção da própria espécie. Um bom exemplo para a seleção natural seria pensar em 3 vacas leiteiras. Suponha que você possa cruzar apenas 2 delas. Tendemos a pegar aquela que dão mais leite, sejam mais resistentes e possuam as características que nos mostrem superioridade. Isso seria uma seleção artificial feita por nós, mas o princípio para a seleção natural é o mesmo.
Darwin conseguiu ver claramente esse princípio em várias ocasiões durante a sua viagem. Outro bom exemplo, dessa vez, mostrando o lado da ação da mutação nos seres vivos, é de um besouro que vive em uma das florestas da Europa. O local que vive é de uma árvore que de dada espécie tem a cor acinzentada. Por algum tempo, observou-se que aqueles que nasciam com as cores mais escuras tendiam a ser detectados por predadores e, por isso, pereceram depressa, impedindo assim que seu gene mais escuro continuasse. Com a poluição, essas árvores passaram a ficar mais escuras e as coisas se inverteram. Os besouros mais claros, que era a cor normal, passaram a ficar em evidência e assim começaram a desaparecer. Aqueles que nasciam com a anomalia de ficar mais escuro começaram a ter tempo para procriar, dado que não ficavam mais em evidência. O resultado é que, de algum tempo, todos os besouros passaram a ficar mais escuros. Ou seja, a mutação evoluiu a espécie. Darwin também arriscava palpites, embora não fosse o seu costume, no que diz respeito à origem de tudo. Se, e é com um imenso se, pudéssemos imaginar um pequeno tanque dentro, aquecido, onde existam todos os tipos de sais de amônia, de fósforo, de luz, de eletricidade, e se imaginássemos que lá dentro houve uma reação química dando origem a uma proteína, que por sua vez é capaz de sobressair alterações mais complexas. Por fim, baseado nos escritos de Darwin, podemos dizer que somos um planeta vivo em si mesmo, que pertence a um outro planeta vivo. Somos um grande barco navegando ao redor de um sol incandescente no universo, mas cada um de nós também é um barco de si mesmo, carregado de genes, navegando pela vida. Para a filosofia, principalmente, foi uma pessoa que levantou muitas questões, não mais resumiu a origem do homem, a origem da vida e do universo, a Bíblia, como era de costume na época, levantou muitas questões filosóficas acerca da criação, da evolução, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E esse pensamento filosófico que ele traz, que ele nos leva a pensar, foi bastante criticado, porque muitos já tinham a ideia pronta, a ideia ensinada durante muito tempo, que foi através da teologia. E é isso, filosoficamente, o darwinismo foi um divisor de águas. O livro A Origem das Espécies, a Seleção Natural de Darwin, foi um grande marco na história científica, na história da biologia, na história da filosofia. Embora Darwin não tenha sido pioneiro na ideia, foi o único que conseguiu provar, o único que conseguiu juntar um grande material, o único que conseguiu provar realmente a teoria que ele acreditava. E é isso. Essa foi a nossa apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só nos mandar no chat ou nos fazer uma pergunta que tentaremos, com base no nosso conhecimento, responder até vocês. Muito obrigada e até a próxima.